felicidade estarmos aqui reunidos para esse momento tão especial. Queridos irmãos e amigos e familiares, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa receber cada um aqui para essa celebração especial, onde vamos testemunhar amor, fé e compromisso, sendo reafirmados diante de Deus. Hoje não celebramos apenas um momento, celebramos uma história que continua. Sintam-se em casa e participem com o coração aberto para tudo o que Deus preparou. Boa noite a todos, que bom que vocês vieram. Estamos felizes e agradecidos e honrados com a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E para dar início, eu convido aqui o primeiro casal, o nosso pastor William e a sua esposa Luciana. Eles têm 18 anos de casados e comemoram bodas de turquesa. A turquesa remete ao azul do céu e do mar, duas coisas que passam por muitas mudanças, mas a calmaria prevalece. Simboliza o casal que passou por desafios, mas seguem unidos. Eles têm 5 anos de casados e comemoram bodas de madeira e ferro. A madeira e o ferro são materiais com bastante resistência. Simboliza que o casamento é sólido e duradouro. Nosso próximo casal é José Manuel e Risoneide. Eles têm 49 anos de casados e comemoram bodas de heliotrópio. A pedra de heliotrópio, a direção do sol, numa tradução livre, tem o nome dado pelos antigos gregos. Ela consegue refletir na luz em diversas direções, como a cor avermelhada, é uma pedra ligada à vitalidade, purificação, e por isso ganhou sua relação com o matrimônio. Nosso próximo casal é o Sr. Wilson e Penha. Eles têm 47 anos de casados e comemoram bodas de jaspe.
O jaspe é uma pedra dura e opaca. Simboliza um casamento forte, que não se abala com as coisas da vida. Nosso próximo casal, Gilberto e Aparecida. Eles têm 39 anos de casados e comemoram bodas de mármore. Assim como um mármore, o casamento, depois de tantos anos, precisa de uma polida, porque eles precisam brilhar para seguir neste caminho. No próximo casal, Carlos e Lilian. Eles têm 34 anos de casados e comemoram bodas de oliveira. A oliveira simboliza a paz, tranquilidade e a perseverança. E o casamento, com tanto tempo, precisa seguir neste caminho. Próximo casal, Gilberto e Lúcia. Eles têm 32 anos de casados e comemoram bodas de pinho. O pinheiro é a árvore da família e do nascimento. Ela passa por diversas mudanças e se torna cada vez mais resistente, exatamente como um casamento de tantos anos. E Adenilda. Eles têm 31 anos de casados e comemoram bodas de nácar. O nácar é uma substância calcária, dura e brilhante. Simboliza um casamento feliz, forte e com brilho, originado na felicidade. Próximo casal é José Ricardo e Cristiana. Eles têm 28 anos de casados e comemoram bodas de hematita. A pedra conhecida como diamante negro é o símbolo da coragem e da felicidade, atributos que um casamento precisa ter para ser tão duradouro. No próximo casal, Jaci e Simone. Eles têm 25 anos de casados e comemoram bodas de prata. A prata é a boda mais comemorada no mundo. Simboliza a força e a beleza do amor duradouro. Quanto mais cuidada for a relação, mais brilhante ela fica. Próximo casal, Enilson e Joana. Eles têm 19 anos de casados e comemoram bodas de cretone e água. O cretone é um tecido muito forte e a água marinha é uma pedra considerada uma das mais resistentes. Simboliza força e resistência.
próximo casal é Eliakim e Suzane. Eles têm 19 anos de casados, comemoram bodas de Cretônio e Água. O cretônio é um tecido muito forte e a água marinha é uma pedra considerada uma das mais resistentes. Simboliza força e resistência. Nosso próximo casal, Carlos e Ana Paula. Eles têm 18 anos de casados e comemoram bodas de turquesa. A turquesa remete ao azul do céu e do mar, duas coisas que passam por muitas mudanças, mas a calmaria prevalece. Simboliza o casal que passou por desafios, mas seguem unidos. Nosso próximo casal, Adão e Iris. Eles têm 16 anos de casados e comemoram bodas de turmalina. A turmalina é uma pedra de cores vivas e brilhantes. Simboliza a vivacidade e a felicidade. Nosso próximo casal, Laerte e Andréia. Eles têm 13 anos de casados, comemoram bodas de linho e renda. O linho simboliza a resistência e a renda representa a transparência que existe entre o casal. Nosso próximo casal, Marcelo e Ellen. Eles têm 12 anos de casados e comemoram bodas de seda. A seda simboliza sutileza, suavidade e riqueza. O ônix é uma pedra rara e delicada, representando esses adjetivos no casamento. Nosso próximo casal, Ricardo e Ellen. Eles têm 8 anos de casados, comemoram bodas de papoula e barro. A papoula simboliza a fertilidade e vitalidade da relação. O barro representa a flexibilidade que o casal deve ter na vida a dois. Nosso próximo casal, Edson e Anabélia. Eles têm 8 anos de casados e comemoram bodas de papoula e barro. A papoula simboliza a fertilidade e vitalidade da relação. O barro representa a flexibilidade que o casal deve ter na vida a dois. Nosso próximo casal, Saulo e Isabel. Eles têm 5 anos de casados, comemoram bodas de madeira e ferro. A madeira e o ferro são materiais com bastante resistência. Simboliza que o casamento é sólido e duradouro. Nosso próximo casal, Fábio e Laura. Eles têm 4 anos de casados e comemoram bodas de linho. O linho é delicado, mas resistente. Simboliza resistência e durabilidade. Nosso próximo casal, John e Marley.
Eles têm 4 anos de casados, também comemoram bodas de linho. O linho é delicado, mas resistente. Simboliza resistência e durabilidade. Nosso próximo casal, Luiz Carlos e Gideon. Eles têm 3 anos de casados e comemoram a boda de trigo. O trigo é uma planta bastante sensível, simboliza a prosperidade e a união. Nosso próximo casal, Marcelo e Dayana. Eles têm 3 anos de casados e também comemoram bodas de trigo. O trigo é uma planta bastante sensível, simboliza prosperidade e a união. Nosso próximo casal, Sandro e Laine. Eles têm 2 anos de casados e comemoram bodas de algodão. O algodão é muito frágil, simboliza a suavidade e o crescimento do casal. Nosso próximo casal, o Wellington e Jéssica. Eles têm 2 anos de casados e também comemoram bodas de algodão. O algodão é muito frágil, simboliza a suavidade e o crescimento do casal. Nosso próximo casal, Carlos e Laura. Eles têm 1 mês de casados e comemoram bodas de beijinhos. O nome é uma referência ao doce e ao ato de dar um beijinho. Simboliza um período inicial de grande paixão, carinho, felicidade e lembra a fase da lua de mel. Nosso próximo casal, Patrick e Renata. Eles têm 2 anos de casados e comemoram bodas de algodão. O algodão é muito frágil, simboliza a suavidade e o crescimento do casal. Mais uma vez a todos, estamos muito felizes e honrados com a presença de todos vocês. Nessa tarde, reunimos nossos pensamentos e emoções diante do Senhor para honrar algo sagrado, a união que Ele mesmo instituiu. Cada casal aqui representa uma jornada única, feita de desafios vencidos, momentos de alegria e aprendizados guiados pela graça de Deus. Renovar votos significa reconhecer que o amor, quando sustentado por Cristo, não envelhece, amadurece. Significa olhar para trás com gratidão e olhar para frente com esperança. E significa reafirmar o compromisso, não apenas um com o outro, mas com o autor do casamento, que continua conduzindo cada passo. Que o Espírito Santo esteja presente em cada detalhe deste culto, que a mensagem, os louvores, as homenagens e cada gesto aqui realizado fortaleçam a fé, o carinho e a união de todos nós.
Que este seja um momento de renovação espiritual e emocional, onde cada casal possa sentir o abraço da graça de Deus sobre o seu lar. Sejam todos muito bem-vindos a esta cerimônia de celebração, gratidão e recomeço. Boa noite a todos. Vamos neste momento nos colocar de joelho para iniciarmos com a oração. Eu vou começar e o Felipe vai terminar. Maravilhoso Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por ter nos trazido à tua casa, Pai, para te adorar e para juntos aqui renovarmos nossos votos em sua presença, ó Deus. Peço que o Senhor nos direcione, ó Pai, que o Senhor venha estar à frente do nosso casamento, das nossas vidas, que o Senhor venha ser o centro de tudo, ó Pai, que formos fazer. Neste momento eu entrego a vida aqui de cada casal, de cada pessoa, Senhor, em tuas mãos. O Senhor sabe que a vida não é fácil, mas com o Senhor tudo fica mais leve, tudo fica mais feliz, ó Deus. Ó Deus, e nós queremos te agradecer, porque nós estamos em família, nós estamos, ó Pai, aqui para celebrar essa união que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, que nós possamos sempre dizer, ó Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós sabemos que essa foi a primeira instituição que o Senhor criou ali no jardim, e é uma área que é tão atacada pelo inimigo, uma área que é tão tentadora, onde o inimigo vem com tentações para tentar nos separar, para tentar atrapalhar os planos do Senhor em nossa família. Mas nós queremos, ó Pai, que nós somos bem-aventurados em Ti. Nessa noite nós queremos mais uma vez pedir a Tua bênção, a Tua direção. Ó Deus, e que lares nessa noite possam sair transformados daqui, Senhor. E que a Tua palavra, ó Pai, possa nos transformar nessa noite, que o Teu servo possa ser usado para transmitir isso para os nossos corações. Ó Deus, obrigado por esse momento especial, Senhor Jesus, onde nós podemos renovar os nossos votos, mas nada adianta de nós fizermos isso se o Senhor estiver à frente de tudo. Nós pedimos e já te agradecemos, a Ti toda a honra e toda a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. É tão bom vê-los felizes e estamos também felizes. Com certeza, uma noite especial, né? Renovar votos é lembrar que Deus nos ama tanto, que providenciou o melhor nesse mundo para nós. Então que possamos celebrar o nosso amor e celebrar também a família que Deus nos concedeu. Vamos cantar juntos. Eu sei que os casais dessa igreja são animados, fervorosos e são cantores. Então nós vamos cantar juntos uma casa de bênção. Minha casa será
louvando ao Senhor. E agora nós queremos compartilhar uma canção com vocês que fala sobre esse amor que Deus colocou na nossa vida, né? E que muitas vezes, né, bem, a gente sente que nem merece de tão bom, de tão maravilhoso, né? Que é o nosso dia a dia. Mas isso só é possível quando nós nos permitimos viver a vontade de Deus. Se permita louvar a Deus a cada dia pela bênção que é você ter sua esposa ao seu lado, né? Porque muitos não têm mais esse privilégio que nós temos, né? Graças a Deus. Quando a luz se
homenageá-los. Um casal adventista e um casal não adventista. E mais vieram nos encontros. Queria chamar Júnior e Simone, Anabelle e Edson. Foram os casais que mais vieram no encontro. Queria chamar a equipe aqui para entregar uma lembrancinha para eles. Queria chamar também o casal Marley e John, que aceitaram tão prontamente, em cima da hora, o convite para estarem aqui conosco. Quinta-feira estavam no Pará, hoje de manhã em Hortolândia, e estão aqui. Né? E foi uma bênção, parabéns pelo dom. E o casal, pastor William e Luciana. A gente tem uma... Júnior e Simone foi o casal adventista que mais veio aos encontros. Eu acho que eles... O Júnior veio todos. Ele veio solteiro. A Anadélia, ela veio em quase todos. É o casal não adventista que mais veio nos nossos encontros mensais. Boa noite a todos. Uma feliz semana e uma deliciosa noite especial de renovação de votos matrimoniais. Que alegria estar junto com vocês e também poder renovar meus votos com a minha amada, com a minha princesa Luciana, com a minha amada Lu. E obrigado pelo privilégio e alegria de estar junto aqui da Dalva e Ricardo. Que Deus abençoe vocês muito. Toda a equipe do Lar e Família. Que lindo estar assim. Aliás, sempre com muito bom gosto. Sempre com muito amor. Louvamos a Deus por esta equipe, por esta igreja, por esses irmãos queridos e por você que está aqui nesta noite, pela sua família, pelo seu lar. De todas as instituições que existem neste mundo, a família é a mais sólida, antiga e que vai até a eternidade. A família foi criada por Deus, casamento estabelecido por Deus, e no novo céu e na nova terra teremos a alegria de viver a eternidade ao lado das pessoas que nós amamos. Eu quero convidar você, se estiver com a sua Bíblia, a ler um texto comigo que está no Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo 12. Certa vez Jesus, ele foi até Caná da Galileia. E você sabia que este foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre que Jesus realizou aqui nessa terra, como Filho de Deus, que andou entre nós,
que veio para nos iluminar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi um casamento. A primeira vez que Jesus realizou um milagre. Eu fico imaginando o quanto Deus ama você, e o quanto Deus ama a mim e a minha família. Irmãos, eu tenho uma família linda. Eu sei que você também tem. Sua família é linda. É linda. A minha família é linda. É o maior presente que Deus me deu. Eu vou dizer uma coisa para você. De tudo que Deus já fez na minha vida, Deus faz milagre todos os dias. Todos os dias eu amo mais a minha esposa. E todos os dias eu sei que ela me compreende mais, que quer ser compreendida. Ela e eu vamos seguindo juntos. E assim eu vejo você também. Eu vi que aqui temos um casal que está com bodas de beijinhos. E temos casais aqui que estão beirando os seus 50 anos. Louvado seja Deus. Casal que está com bodas de prata, 25 anos. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você assim: Deus quer que a gente vá mais ainda, mais à frente. Sem mim nada podeis fazer. Casamento só dá certo porque o casamento não é algo humano, é de Deus. O inimigo está o tempo inteiro querendo atrapalhar você, querendo nos atrapalhar, o tempo inteiro. Tem cilada, tem casca de banana, tem empecilhos, mas tem o poder de Deus. Tem o poder do Senhor. O inimigo tenta, mas ele não consegue se nós estivermos com Deus. Se nós nos agarramos nas mãos de Deus, ele não tem poder. Porque nesse casamento onde Jesus foi, aconteceu algo muito desagradável. Faltou algo que era extremamente importante. Faltou o suco de uva, faltou o vinho, faltou a bebida. E para um casamento judaico, o suco de uva, o vinho, porque na palavra, deixa eu só explicar para você uma coisa simples, coisa simples. Jesus nunca transformou água em cachaça, viu? Fique tranquilo. E Jesus na ceia não serviu cachaça para ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pão e o suco é símbolo do sangue de quem? De Jesus. E o fermento é símbolo do quê? Do pecado. O pão é sem fermento. O suco é sem fermento. Então compreendemos aqui. Por isso que o mestre de cerimônia vai dizer: como vocês fizeram isso? Vocês guardaram o melhor para o final. Porque não tinha geladeira naquela época. E logo depois de um tempo, o suco estragava e virava o quê? Virava fermentação. Nem era o vinho direto, estragava mesmo. E por isso é o chamado vinho hoje. Na Bíblia, o vinho alcoólico é chamado de vinagre. Lembra que tentaram dar vinagre para Jesus? Mas ele não aceitou. Ok? E ele diz assim: o vinho novo, que é o suco de uva, aquele sem fermento. E eu quero convidar você a ler comigo esse episódio, para a gente ver o quanto Jesus é maravilhoso. Eu estou lendo na nova versão internacional. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Quem estava ali? A mãe de Jesus. A família. Casamento, lugar de família. Mãe dele estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Eu fico maravilhado com isso. Jesus está aqui hoje, no seu casamento, amém? Para a nossa renovação. Ele está aqui. E você não sabe o quanto ele está feliz por você estar aqui. Ele está dizendo: que bom que você veio. Eu amo vocês. E assim como você tem esperança de dias melhores, eu vou cumprir isso na vida de vocês. E ele continua o texto dizendo: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
eles não têm mais vinho. Interessante. Acabou o vinho. E quem é que conhecia Jesus? A mãe dele. Quem é que ouviu da voz do anjo: você ficará grávida e dará à luz ao Emanuel, o Deus conosco? Deixa eu dizer uma coisa para você, que vai a primeira lição nesta noite. Quando nós temos problemas e dificuldades na nossa vida, nós temos que procurar quem? Jesus. Houve um problema naquele casamento. Isso aqui mostra para nós, irmãos, que no tempo da Bíblia, mesmo Jesus estando presente na festa, há possibilidade de acontecer o quê? Problemas. De ter falta de alguma coisa, de ter alguma situação difícil. Não sei o que você tem vivido, o que você já viveu, mas eu posso imaginar, porque eu já tenho 18 anos com a minha esposa. E somos seres humanos. E eu aprendi desde cedo que a gente só conhece alguém depois de comer alguns sacos de sal juntos. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Sabia? Quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende. Quanto mais a gente conhece, mais a gente perdoa. Quanto mais a gente conhece, mais a gente usa de bondade. Quanto mais a gente conhece, a gente compreende mais. E isso é maravilhoso. Porque para Deus, o início é só o começo. E quanto mais o tempo passa, melhor vai ficando. Nesse mundo é o contrário. O início parece que é melhor e o tempo passa, como hoje na mentalidade pós-moderna, tudo é descartável, tudo é líquido. A ideia de que quanto mais o tempo passa, aí você tem que trocar. Tem gente que está com a geladeira boazinha, está tudo, mas vem a propaganda e quer trocar. Quando troca, se decepciona. Você já aconteceu isso com você? Trocou alguma coisa só porque já estava usado e você pensou assim, vai ser melhor, e você trocou e você viu que você não fez um bom negócio. Porque nem sempre o que parece novo é melhor. E é interessante. E aí o texto diz, verso de número 5: sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele mandar. Tudo o que ele pede. Maria sabia que Jesus podia solucionar aquele problema, porque ele não era filho dela apenas. Ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo te envolverá. E o ente santo que está dentro de você será chamado Emanuel. Lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja Deus por isso. Jesus tem a solução para os seus problemas. Jesus tem a solução para os problemas de qualquer família. Não importa se é grande ou se é pequeno. Agora imagina, a festa estava lotada. Não tinha atacadão naqueles dias. Não tinha estoque naqueles dias. Eles arrumaram 6 talhas enormes, de cerca de 80 a 120 litros, média de uma talha que se colocava o suco naquele tempo. Porque você tem filtro de barro em casa? Eu adoro, lá em casa não tem, mas sempre teve. Aqui não tem. Eu já falei, Paulo, estou doido para arrumar um, porque é bom. Pode estar o sol que for, como está a água? Fresquinha, gostosa, assim ou não é? E quando o mestre Sala olhou, viu que as 6 estavam o quê? Vazias. Estavam só nas jarrinhas que estavam servindo. E não teria mais. Tinha como aquele casal solucionar o problema? Não tinha. Era impossível naquele momento. Hoje a gente até consegue falar com alguém assim, olha, vai ali no atacadão, vai ali, tem supermercado 24 horas, passa o cartão lá, depois eu acerto com você e resolve. Mas naquele momento não. Mas o problema chegou nos ouvidos de quem? De Maria. E Maria falou com quem? Com Jesus. Falou com Jesus. E falou com quem mais?
como os discípulos, e falou para eles o quê? Faça tudo o que Ele disser, tudo o que Ele mandar. Aqui está uma segunda lição para nós. Não apenas ir até Jesus, mas é necessário fazer o que Ele mandar. E sabe qual é o problema de muitos casais cristãos? Porque eles até vão a Jesus quando os problemas chegam, mas não estão dispostos a fazer o quê? O que Ele manda. Porque ele diz assim: amai os vossos inimigos, quanto mais a sua esposa, quanto mais o seu marido, suportai-vos em amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E às vezes alguns casais não estão dispostos a fazer a vontade de Deus. E sabe de uma coisa, a vontade de Deus sempre é a melhor. Porque quem muito se perdoa, muito se ama. Então, estejamos sempre dispostos a fazer a vontade de quem? De Deus. Faça tudo que Ele mandar. Verso 6. Ali perto havia 6 potes, 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham as talhas com água, e os encheram até a borda, até o topo. Olha, encher as talhas com água. Era de água que o casal precisava? Era de água que a festa precisava? Então entenda uma coisa: quando Deus diz para você, perdoa, perdoa. Quando Deus diz para você, ora, ora. Quando Deus diz para você, levante o meu altar na sua casa, compreenda mais do que queira ser compreendido. Abrace, beije, mas agora eu não quero beijar. Converse, mas agora eu não quero conversar. Às vezes acontece, né? Com casais longe daqui, perto de lá, longe daqui não. A gente aqui não tem esses problemas não, ok? Fazer a vontade dele. Os homens fizeram, encheram aquelas talhas de água, e talvez eles pensassem assim: agora vai ser uma decepção total. É melhor dizer que não tem nada do que dar o quê? Água. Tem gente que diz que quando as coisas não estão boas, está igual o quê? Igual água. Não é assim? Mas Jesus mandou colocar o quê? Água. Porque o que o ser humano pode fazer é o quê? É água. É botar água. Mas Deus pode fazer o milagre, amém? Sob o comando de Deus, o milagre acontece. Sob a oração de Jesus, a água foi transformada em quê? Em vinho. E as 6 talhas se encheram. E eu fico imaginando a alegria daqueles noivos, porque eles foram felizes, não porque eles eram ricos e deram uma festa enorme, não porque eles podiam, mas porque eles convidaram o convidado exato. Eles foram bem-aventurados porque eles convidaram a pessoa certa, o grupo certo, a mãe de Jesus, os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. Então aqui vai uma terceira lição para nós nesta noite. O que não pode faltar na nossa casa? Jesus. Devemos buscar a Jesus, devemos obedecer a Jesus e devemos colocar Jesus em primeiro lugar. Não tem problema em tudo para Ele. Seria uma decepção. Seria o casamento mais frustrado ali de Caná da Galileia. Todo mundo ia voltar para casa dizendo assim: mas como pode? E o pai daquele noivo não aconselhou ele? E a família da noiva não perceberam, não calcularam, convidaram mais gente do que devia? Não ia ser assim? Porque eu vou dizer uma coisa para você: não importa o que você faça, o povo vai falar. É verdade ou não é? É assim.
mas aqueles que te amam vão amar você, e vão ajudar você, e vão compreender você. E é desse tipo de pessoa que a gente precisa na vida da gente, amém? E é por isso que eu amo essa igreja, é por isso que eu amo o povo de Deus, porque a gente compreende que nesse mundo tereis aflições, mas tem o quê? Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero falar com você agora sobre pensar um pouquinho. Aquelas 6 talhas de água que se transformaram em vinho, que foram enchidas, elas transformaram aquela festa de uma festa que ia para uma decepção, uma tristeza, em uma festa que surpreendeu o mestre de cerimônias, que vai dizer assim, verso seguinte: então ele lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior, o vinho estragado, é o que? É servido, porque o povo já está cheio mesmo, de tudo, ali. Mas você guardou o melhor até agora, amém? Quantos anos você já tem de casado? Deus guardou o melhor para você até agora, amém? Eu digo para você, cada dia que passa, meu casamento é melhor. Cada dia que passa, eu amo mais essa mulher. Cada dia que passa, nós nos compreendemos mais. Cada dia que passa, eu aprendo os caminhos de escapar dos castigos. Cada dia que passa, ela também aprende. Cada dia que passa, eu vejo o sorriso no rosto dela, alegria. Eu percebo quando está bem e quando não está bem. E como eu amo, como você ama, a gente tenta fazer o quê? A gente tenta fazer o melhor. E o mestre Sala vai dizer, é verdade mesmo. Eu olho umas fotos de quando eu casei, e olho agora e falo assim, rapaz, eu tenho que passar. Não sei vocês. Olha umas fotos assim, eu pensava assim, rapaz, esse menino quando estava de frente parecia que estava de lado. E quando estava de lado, já foi, só tinha nariz. Assim, mas. E ela cada vez mais linda. Louvado seja Deus. E é interessante isso. Vamos imaginar 6 talhas, 6 potes. E vamos dizer que o primeiro pote é o pote do amor. Assim como as talhas de Caná estavam vazias, um casamento vazio vai para a derrocada. Mas uma talha cheia do verdadeiro vinho de Deus vai surpreender qualquer um, amém? E o noivo vai ser louvado e honrado, amém? E a noiva vai ser louvada e honrada, porque Jesus está o quê? Presente. E mesmo sem que eles saibam, Deus está o quê? Agindo. Você percebeu isso na história? Jesus falou com os serviçais, levou para o mestre, e o mestre chamou quem? O noivo. E quem foi honrado? Quando Deus está na sua casa, você é honrado como marido. Quando Deus está na sua casa, você é honrado como esposa. Louvado seja Deus. E a primeira dessas talhas, eu vou chamar de a talha do amor. Porque sem amor, nenhum casamento resiste. Verdade ou não é? Qual é a primeira talha? Do amor. E quem é amor? Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus. Um casamento sem Deus é um casamento que não tem bênção, porque bênção é a presença de Deus, e Deus é amor. Um casamento com amor é um casamento que tem a presença do Senhor. O amor não é sentimento passageiro. Nós vimos que o amor na palavra de Deus é uma decisão. Por isso a Bíblia diz assim: amai a Deus de todo o vosso coração. Ame a sua esposa de todo o vosso coração. Ame o seu marido de todo o vosso coração. Quando alguém diz assim, eu não amo mais, é porque escolheu não amar.
Porque escolheu não perdoar, porque escolheu não compreender, porque amor é uma decisão. Amor não é sentimento. O diabo, astuto e sagaz, conseguiu fazer o amor virar música, romantismo, menos uma pessoa e menos uma decisão. Eu me lembro quando tinha mais ou menos a idade do Daniel, e tinha uma música estourada nas rádios, que dizia: é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Rapaz, faz eu pensar em você esquecer de mim. Vai assim, desse jeito. E aí você vê o seguinte: o amor romântico, irmãos, o amor de filme, o amor de livro, o amor disso, isso não é amor, isso é paixão. É como um fogo de palha. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais, porque se renova a cada dia. Quando eu passo a olhar para mim, aí sim, aí deixa de ser amor, começa a ser egoísmo. O prefixo do ego, o egoísmo. O amor é quando eu esqueço de mim e passo a pensar em você, cuidar de você, compreender você. Sem amor, sem a talha do amor cheia, irmãos, não tem como o casamento resistir. Quando o amor, o olhar muda, o defeito diminui, a compreensão aumenta e a leveza retorna. Eu participei de um casamento. Pensa num casal feio. Desculpa, feio. Mas feio. Mas quando aquele homem entrou e aquela mulher começou a tocar as notas do piano, você não conseguia mais ver feiura. Eles ficaram lindos, porque o sorriso daquele homem aguardando aquela mulher no altar e o sorriso dela entrando demonstra para nós que o amor faz o feio o quê? Ficar bonito. Quem ama o feio bonito ali, parece, e é verdade, irmãos, parece a história do Shrek e da Fiona, ok? E eles têm um romance lindo deles lá, porque o amor transforma. O amor é o primeiro ingrediente. A primeira talha a ser cheia. Quando essa talha está cheia, todo o resto começa a quê? A se organizar. Coloca isso na mente. Se há amor, todo o resto vai se organizar. Eram 6 talhas, né? A segunda, vamos chamar de a talha da bondade. A talha da bondade. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade. A bondade precisa começar aonde? Em casa. É isso mesmo. Não adianta ser gentil com o mundo, não adianta ser gentil na igreja, ser gentil fora, no trabalho. É importante ser gentil em todos os lugares, mas o primeiro lugar da gentileza é onde? É em casa. Da bondade é onde? É em casa. Seja bondoso, seja amoroso com sua esposa, com seu marido. Tem gente que diz assim: eu nasci assim, sou igual a minha mãe. Aí a mãe já está divorciada já faz tempo. Não. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas o quê? Seja uma nova criatura. Chame quem? Jesus, e faça tudo o que Ele te mandar. Ele diz que a gente deve ser o que com os outros? Bondosos. A gente deve ser amoroso. A bondade é como uma pedra lançada na água. Você já jogou pedra na água, na lagoa? Quando você joga assim, ela forma o quê? Uma onda que vai espalhando até chegar no canto. Nós devemos espalhar a bondade a partir da nossa casa. Um lar cheio de bondade será uma igreja cheia de bondade, um trabalho cheio de bondade, uma sociedade cheia de bondade. O círculo começa do centro e vão se expandindo até chegar. Se dentro de casa não houver bondade, nada vai funcionar. Não houver cooperação. E a gente precisa disso.
Em casa, a gente tem 3 crianças. E uns, eles estão em formação. Não foi eu que deixei isso aqui. Aí a gente olha e fala assim, então é você que vai pegar. Por quê? Porque aqui em casa não existe essa de foi o fulano que deixou, o outro que deixou. É todo mundo fazendo o quê? Compartilhando. Não foi eu comi naquele prato, mas eu lavei a vasilha toda. Não foi somente que sujou o banheiro, mas ela limpou a casa toda. E a gente vai espalhando o quê? A bondade. Vai cuidando dos outros. Dentro de casa é necessário ter a bondade. Se dentro de casa há bondade, tudo se organiza. Terceira talha, a talha da compreensão. E vou dizer uma coisa para você. Compreensão é a coisa mais importante em todos os lugares. Porque quem ama é bondoso e quem ama compreende mais do que quer ser o quê? Compreendido. O problema dos casamentos modernos é que as pessoas estão esquecendo a palavra e estão indo para a psicologia, estão esquecendo a palavra que diz que eu tenho que ir para a cruz, e o mundo que diz que você tem que cuidar de quem? De você, que na realidade você se torna o quê? O centro. E aí Jesus diz, o seu eu tem que ir para onde? Para a cruz. E tem gente que hoje diz assim, eu dediquei a minha vida toda, e olha que eu sou, olha, tem 2 filhos maravilhosos, um casamento lindo, casa paga, as coisas ajustadas, nada é fácil, conquistaram tudo junto, parceria, e um olha e pensa assim, eu fiquei para trás. Aonde? Se está todo mundo caminhando como? Lado a lado. As ideias distorcidas estão separando os casais mais lindos. A falta de compreensão está acabando com a alegria de crianças novinhas, onde pais orgulhosos, casais orgulhosos, pensam, antes eu te amava, mas agora eu te odeio. Onde está isso? Compreender mais do que querer ser compreendido. O casamento é como um elástico, irmãos. Você, às vezes, é esticado, às vezes você volta no lugar, às vezes você é apertado, às vezes você afrouxa. E dessa maneira a gente vai ajustando as nossas caminhadas, o nosso dia a dia. A gente vai ajustando as nossas falas. Olha o que a Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor. Resposta branda desvia o furor. E às vezes as falas elas vão escalando. Começa uma coisa simples, a toalha molhada, daqui a pouquinho até a sogra xingada, que não tem nada a ver, e às vezes nem está viva mais. E tudo, porque falta compreensão. E a gente só compreende quando a gente entende que nós somos uma parceria, que nós somos uma dupla para a eternidade, amém? Eu já disse para um monte de vezes, eu quero um dia, tomara que não, né? Porque se ajusta muito, lá para os 90 anos, se não tiver dente, dá um beijo banguela. Mas não vai ter banguela não, porque vai se ajustando aí, uma dentadura invocada. Mas olha, a gente cuidar um do outro. Se eu aproveitei todos os momentos da juventude juntos, a gente vai aproveitar os melhores momentos da vida. É quando você já está vivendo aí os momentos em que você já não precisa mais sair correndo, não precisa mais trocar fralda, não precisa mais levar a menina buscar na escola, poder compartilhar. Às vezes não precisa mais, tem aquela correria de levantar com horário e tudo. Que coisa maravilhosa é isso. Tem um casalzinho lá no prédio onde eu moro, eles são desse jeito. Desse jeito assim. Eles vão para a academia junto. Eles descem para levar o cachorrinho junto. Eles devem ter mais ou menos uns 80 anos, os dois. Eles têm 2 filhos casados, têm os netinhos, aparecem lá de vez em quando e tudo. Eu fico pensando assim, eu olho para eles e falo assim, Senhor, se o Senhor não voltar, eu estou vendo eu e a mãe.
gente tem que sonhar com isso. Estão vendo eu e a Lu ali? A gente caminhando e sendo feliz, ajudando um ao outro. Tem dia que vem a família toda e junta todo mundo lá. E eles almoçam juntos. Que coisa mais linda isso. Eu falo assim, olha, que maravilha isso. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com eles. E eles me disseram o seguinte, que teve um momento da história deles que eles passaram 1 ano separados. 1 ano separados, quando eles tinham cerca de 26 anos de casados. Hoje eles estão com 51 anos. Achei interessante isso. Ele contou. Ele disse que foi ele, médico, deu umas puladas, umas erradas, umas bagunçadas, por tudo. Mas depois ele percebeu que a melhor pessoa da vida dele era a esposa. Às vezes alguns batem cabeça. E ele falou assim, ela não queria me ver nem pintado de ouro. Mas um dia um irmão dele, cristão, disse para ele assim, quanto tempo você levou para conquistar ela para o namoro? Não foi fácil. Não vai. E ele passou a reconquistar. Ele disse que os últimos anos, após aquele evento, foram os melhores anos da vida dele. Porque ele aprendeu a compreender, e ela a compreender mais do que querer ser compreendido. A quarta a talha da comunicação. Aqui está o ponto-chave. Homens são homens e mulheres são mulheres. Homem entende as coisas de uma maneira e mulher entende as coisas de outra maneira. Deixa eu dizer uma coisa para você. A comunicação ela tem que ser o mais direto possível. Eu tenho uma joia rara, preciosa, lá em casa. E às vezes ela dá tantas indiretas. Fala assim, olha, coisa tal, isso, tudo. Eu falo, mas como assim? O que é isso mesmo? Parece que eu não entendo nada. Tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem conversado sobre isso. Em vez da gente esperar que o outro descubra o que a gente quer, a gente simplesmente o quê? Falar. Mulheres ajudam os seus esposos, né? E homens, quando elas disserem, busquem fazer o quê? Conversar e tentar resolver as situações. Porque a falta de comunicação é o grande vilão dos casamentos, é o grande vilão das empresas. Por que muitas empresas fecham? Por falta de comunicação. A comunicação não é direta. Por que muitos empreendimentos falham? Porque se perde a comunicação. Então, da mesma maneira, o que é mais importante, uma empresa ou um casamento? Um casamento. É justamente isso. Então, alguns casamentos acabam por falta de diálogo, outros por excesso de palavras malditas. Palavras malditas. Ditas na hora o quê? Errada. A mulher olha para você e ela está no espelho e ela diz assim, eu estou me achando um pouco mais cheinho. Aí o indivíduo cai na cilada. Não caia na cilada. Todas as vezes que eu ouvi esse tipo de coisa assim, presta atenção. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você já escorregou nessa casca de banana? Verdade ou não? Irmãos, como eu já escorreguei nessas cascas de banana. Mas o tempo passa para a gente aprender alguma coisa. Não quer dizer que a gente não vai conseguir acertar sempre. Mas por isso que tem o amor, a bondade, compreender mais que queria ser compreendido. Verdade ou não? Aí, e você ajustar. Então, às vezes, aí você tem a outra cilada. Às vezes a pessoa, ela está falando, e ela não quer que você fale nada, ela só quer falar. Mas ela está falando e você já está aqui tentando solucionar os problemas todos. E aí você fala assim, não, isso aqui é simples, vocês estão fazendo assim, assado. Daqui a pouco, o mar que estava calmo, vira o quê? Uma tempestade. E a noite que ia ser uma bênção, às vezes vira até semana. De noite, de trovoadas e escura. Então assim, pede para Deus te ajudar. Leia, assista. Tem muitas palestras de comunicação. Assista, vale a pena. Eu digo para você assim, eu assisto
mesmo, tem muita coisa boa. Tem muitas coisas boas que a gente vai aprendendo. E a quinta talha é a talha da fé. A talha da fé. Esta talha, vou dizer uma coisa para você. Se você entra no casamento pensando, se não der certo eu separo, por que a Bíblia ensina para a gente que o relacionamento deve ser no casamento e por meio de casamento? Casamento religioso, casamento civil e o casamento social, que todo mundo sabe que vocês são casados. Tem gente que não se compromete. Ele já pensa assim: se der certo, beleza. Se não der certo, você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Em nome de Jesus, se você em algum momento pensou isso, nesta noite, ao renovarmos os nossos votos, apaga isso da sua mente. Apaga isso do seu coração. Casamento, o que Deus uniu, não separe o homem. Nós temos que ter fé. A fé de que com Deus nós vamos até o último dia da nossa vida. Pela fé nós vamos cumprir os nossos votos. Foi Deus quem nos uniu. Nós vamos lutar pelo que é nosso enquanto nós vivemos. Lute pelo seu marido. Não deixe ninguém falar mal, diminuir. Não deixe nenhuma mulher chegar perto. Tem ciúme. E o ciúme tem 3 características. Vou falar de 2. O doentio, que só estraga, e o zelo. A mulher que não tem ciúme do marido, aí ou é da boca para fora, ou é problema, ou tem problema. O homem que não tem ciúme da mulher, dentro da mesma maneira, do mesmo jeito, porque Deus tem ciúme de você. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de você. Amém? Por que Deus tem ciúme de você? Porque Deus criou você, Deus juntou vocês, Deus estabeleceu sua família, Deus deu filhos a vocês, Deus te deu um lar, e Deus espera que você tenha saúde, disposição, e que você cuide, que vocês paguem as contas juntos, que vocês se amem, que vocês cuidem, que vocês tenham relações saudáveis de vocês, tenham alegria, a felicidade de vocês, cada um do seu jeito. Deus tem ciúme de você. Então a talha da fé demonstra que um casamento sem fé enfraquece, porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, e sem fé é impossível levar um casamento. Por isso os cristãos são mais felizes. Por isso os casamentos dos cristãos são mais felizes em todos os aspectos, porque tem fé e coloca Deus em primeiro lugar. Agora, não é porque se diz cristão que de fato tem fé, porque a fé é vista no dia a dia, as nossas ações. E por fim, eu termino aqui com a talha do perdão. Essa talha, se ela não for enchida, ainda que tenha amor, ainda que tenha bondade, ainda que tenha compreensão, ainda que tenha comunicação, ainda que tenha aqui a fé, sem o perdão, muitos casamentos são interrompidos, porque a falta de perdão é como botar uma bomba na ponte. Quem não perdoa destrói o quê? A ponte constrói o quê? Muros. Como você vai se relacionar com alguém que construiu um muro contra você? Como você vai se aproximar de alguém que derrubou a ponte? Tem casais que tudo que acontece, volta lá no 50 anos atrás para dizer assim: naquele dia eu pensei que você ia me ajudar e você não me ajudou. Naquele dia eu pensei que você ia ficar do meu lado, você ficou do lado da minha mãe. Por isso hoje não vai ter nada. Eu estou chateado. Não quero papo. Constrói o quê? Muro. Derruba o quê? As pontes. Nós precisamos ser construtores de pontes, irmãos. O amor apaga todas as transgressões.
O amor é um ingrediente que nos une. E o perdão é um ingrediente que nos mantém unidos, que quebra as barreiras. É como um escudo contra os dardos inflamados do maligno, que nos protege, que protege das más falas entre nós mesmos. O amor desvia as flechas. O amor apaga o fogo que queima e traz o fogo que aquece, que nos ajuda, que nos transforma. Às vezes, nós erramos tentando acertar. Quem nunca? Até quem está com um ano de casamento, eu acho que já está no processo. É isso. Às vezes nós erramos sem perceber. Às vezes você, esposa, chega em casa, o homem está meio de cara fechado, ali, e tudo, alguma coisa assim. Não, você deixou a água aberta, a torneira aberta, a conta vai vir cara. Aí o homem está preocupado com a finança. Por que o homem preocupa com finança? Porque essa é uma das funções dele. O homem é o provedor. E às vezes você pode chegar em casa e de repente a esposa está com a cara fechada. E aí você fala assim: o que eu fiz? Não pergunta. Não caia na tentação. Fuja da aparência do mal. Se está com a cara fechada, você foge mesmo, para você não apanhar. Ali, ele precisa de sabedoria divina. Às vezes você erra sem perceber. Ela te deu um monte de pistas, mas não te falou a verdade, não te falou o que queria. E de repente você chega em casa e não traz aquele talentinho, traz aqueles dias, não traz aquela barrinha de chocolate e tudo, e aí você está morto. Mas vai ressuscitar em nome de Jesus. 3 dias depois. 3 dias depois, irmão. E tudo. Confia no Senhor. Não desiste. Vai passar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo e a vitória vai ser certa. E vai ser bênção. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Nenhum casamento dura sem perdão constante. Se você encontrar qualquer casal separado que você encontrar, faltou amor, faltou a bondade, faltou a compreensão. Às vezes não faltou algumas coisas dessas. Às vezes faltou o quê? O perdão. Porque eles se amam. Quantas pessoas eu conheço que morrem de amor pelo ex, mas o orgulho não deixa voltar. Morre de amor pela ex, não consegue viver, mas não consegue pedir o quê? Perdão. E não consegue liberar o quê? Perdão. Então, sem essa talha cheia, o casamento acaba falindo. Então, em resumo, uma talha, a primeira talha do amor, 100% cheia. Deus é amor. Então diz: Senhor, enche a minha talha. Diga: Senhor, enche a minha talha. 100%. Está aí. Deus é amor. Enche 100% cheio. De bondade. O amor é o fruto do Espírito Santo. Então a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, tudo isso é um dom de quem? De Deus para você. Enche essa talha. A compreensão 100% o quê? Cheia. A comunicação 100% cheia, sem o quê? Sem ruídos. Evite os ruídos. Evite os ruídos. E a fé só vem pela palavra de Deus. O mundo, irmão, diz assim: para que você vai ficar com esse traste? Por que ele é traste? Vocês já pararam para perceber esse tipo de fala? Parece o diabo assoprando. E às vezes é assoprado pela sogra. Mas não é a sua mãe, é a mãe dele. Porque tem mães que têm coragem de falar esse tipo de coisa.
Porque elas estão perto de tudo, menos perto de quem? De Jesus. Porque a mãe de Jesus, quando viu o problema no casamento, ela logo chamou quem? Jesus. Se você está perto de pessoas que não chamam Jesus para a sua vida, pense bem, se de fato é amigo ou não. Mas é da igreja? Olha, pense bem. Não é porque é da igreja que de fato está conectado com quem? Com Jesus. Compreenda isso. Defenda o seu lar. Quantas mulheres, quantos casais, hoje a gente percebe que o homem está com a melhor amiga da esposa. A mulher está com o melhor amigo do esposo dela. Melhor amigo. Compreendeu isso aqui? Tenham sabedoria para cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Nosso melhor amigo é quem? É Jesus. E quem segue? Jesus, de verdade. Pelas suas palavras, pelos seus frutos os conhecereis. Eu creio firmemente que Deus deseja salvar a sua família, a minha família, todos os dias. Todos os dias a gente está em perigo. E todo dia Ele está com o seu poder e o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Nós vamos ouvir uma música agora. E logo depois nós vamos ter a oportunidade. Você está com a sua aliança aí? Se não tem aliança, não tem problema. Tá joia? Não tem problema. Mas se você está com a sua aliança aí, tira ela para a sua mão agora. Do seu dedo. Segura. Não tem problema. Ó, por favor. O pastor tem até receio de falar esse tipo de coisa, porque daqui a pouquinho chega ali na porta. Por que você não comprou? O que você tem lá? Ó, lembra das talhas. Por favor. Por que você não comprou? Por que você não... Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha aliança de ouro, que eu comprei ainda no namoro, com as minhas economias, graças a Deus. Se tem uma coisa que essa mulher encontrou, ela é um menino pobre, mas ela é trabalhadora. Ok? Maravilha. Ela já perdeu a dela. E tem alguém que perdeu a aliança aqui, ó. Olha no dedo aí, segundo a Dalva, tem alguém que de repente aí, tá bom? A joia vai ficar por aqui. Não tem nome. Talvez seja igual a minha. A minha primeira custava na época, mil e pouco, era muito dinheiro. Essa daqui não custou R$10. E a gente veio para São Paulo e disseram assim, ó, cuidado, viu? Cuidado. Eu falei assim, rapaz, eu só ando com aliança nova agora. A cada mês eu troco a minha. Renovo todo mês. Não se preocupe com isso. Porque o mais importante é o quê? É o sim, é o que ela representa. Então você vai tirar a minha daqui a pouquinho. Vou chamar minha esposa aqui. E nós vamos ter a oportunidade de renovar os nossos olhos. Como a letra vai ser projetada, as mulheres podem cantar para o esposo, e quando o John cantar, o esposo canta para a esposa. Tá bom?
tudo vem das mãos divinas, sua paz, a salvação e bênçãos Ele dá. Louvaremos seu amor que uniu as nossas vidas, viveremos para o seu louvor. Assim eu sei que Deus escolheu para você. Escolheu você pra mim. Deus salvou-nos, deu-nos seu perdão, reuniu nossas vidas com sua Convido todos vocês a participar
da nossa renovação dos votos. Talvez você nunca participou de um voto. Há casais que não participaram. Talvez casaram no civil, talvez foram casar pouco depois. Entenda uma coisa. Lembra daquele dia que vocês decidiram ser um do outro, cuidar um do outro? E vocês disseram sim para sempre? Sonharam com a vida não tão boa quanto vocês estão vivendo, ou já viveram e vão viver ainda em nome de Jesus. Ok? Daniel está aqui, ó, se esforçando para tirar uma foto nossa. Obrigado, filho. Aos homens, olha para sua esposa, olha no fundo dos olhos dela, sorria para ela, olha no seu coração, você é linda, eu nunca vou abandonar você. Para os homens, eu nunca vou abandonar você. Diante de Deus, diante desta igreja, não, eu que estou falando, você só vai responder sim no final. Diante de Deus, diante desta igreja e diante da mulher que Ele colocou ao seu lado, você reafirma hoje o compromisso que fez naquele dia especial? Sim. Você compromete continuar sendo companheiro, fiel, presente? Promete amar, promete honrar sua esposa em todas as fases da vida? Permanecendo firme ao lado dela, em dias de alegria e também em dias de lutas? Louvado seja Deus. Maravilha. Agora para as mulheres. Vou olhar para ele. Eu gosto de uma frase, é uma brincadeira. Você pode olhar para ele. Não é o Brad Pitt, mas é o seu Chiquinho Pitt. Diante do Senhor, diante desta igreja e diante do homem com quem você escolheu caminhar, você reafirma hoje o voto que Deus fez? Sim. Você promete continuar cultivando amor, respeito, fidelidade, promete apoiar, compreender e honrar seu esposo, permanecendo ao lado dele na saúde e na enfermidade, na fartura e na escassez, na paz e na tempestade? Sim. O sim dos homens parece que vai mais forte, hein? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Maravilha, louvado seja Deus. Você vai agora ter a oportunidade de trocar as suas alianças novamente com sua esposa. O bom é que hoje a gente não erra, porque tem a marquinha. Quem tem aí tem a marquinha, né? O dedo anelar aí. Deu certinho aí? Maravilha, louvado seja Deus. Talvez alguns estão lembrando daquele dia que foi lindo, maravilhoso. Eu quero dizer a você, dá um abraço gostoso aí com sua esposa. Você vai pegar a mão dela, a sua mão esquerda, vai colocar a mão direita dela assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Minha mão esquerda, mão direita dela.
homem protege, hein? Esse homem protege, essa mão forte aí. Deus chamou você, homem, como protetor, provedor e o sacerdote do seu lar. Essa menina que um dia você encontrou e Deus abençoou você, escolheu para você, você escolheu junto. Sabe que ainda tem muitos anos pela frente. Eu tenho 18 anos com a Lu de casado, mas o nosso desejo de Jesus não voltar é chegar nos 25 anos nas bodas de prata. Vocês já estão na bodas de prata? Louvado seja Deus. E chegar nas bodas de ouro, 50 anos. Amém? Vamos fazer esse compromisso juntos? Amém? Eu disse para ela assim: eu quero completar bodas de ouro com você. Esse não morre não, viu? Porque eu não vou separar de você. Eu não vou deixar você. Vamos juntos. Em nome de Jesus. A gente vai junto. Tá? E nesse momento eu vou fazer uma oração. Tá? Você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar. Essa vai ser a nossa oração. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado porque nesta noite, que se torna inesquecível para nós, Senhor, dia 6 de dezembro de 2025, eu renovo meu voto matrimonial com minha esposa e ela comigo. Nós renovamos os nossos votos nesta noite porque o Senhor é quem nos abençoa. Restaura, Senhor Deus, o que precisa ser restaurado, Pai. Reacenda o que apagou. Fortaleça o que está fraco, Senhor. Proteja o que está forte. Que cada lar aqui representado seja um pedacinho do céu na terra. Que haja amor, que haja bondade, que haja compreensão, comunicação, fé e perdão todos os dias, Senhor, todos os dias. Dá-nos a Tua graça, que possamos ter o Senhor em nosso lar, ouvir a Sua voz e fazer a Tua vontade, e que os milagres do Senhor se renovem a cada manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, você vai olhar nos olhos dela e vai dizer: você é minha, e você vai dizer para ele. E aí você pode beijar a sua nova esposa. Valeu. Queridos, nós encerramos por aqui. Para a glória do Senhor Jesus também. E olha o casal do seu lado aí. Hoje tem, viu? Olha a igreja, que bênção. Por quê? Porque o Senhor me fez, irmão. Deus abençoe vocês. Que tenha mais vezes e mais vezes. Cuide um do outro. Não se esqueça que agora nós vamos descer para a gente bater papo, para a gente se alegrar, para a gente continuar. E hoje eu vou fazer uma oração aqui para que quando chegar lá embaixo, a gente já sirva e já come. Tranquilo, tá bom? Senhor, que o Senhor abençoe e guarde cada casal aqui. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor se incline para ouvir as nossas orações, para atender os nossos pedidos e para nos ajudar, Senhor Deus, em todos os momentos. Que a Tua paz seja sobre os nossos lares. Que seu rosto se resplandeça, a sua face sobre cada marido aqui. Que seja uma representação de Cristo. E que cada mulher, Senhor Deus, possa cada dia ser sábia edificando o seu lar. Abençoe o alimento que o Senhor nos dá, não apenas hoje, mas sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos sair de maneira ordenada, começando aqui pelos casais da frente, tá bom? E a gente vai seguir.